Boa tarde, nono ano. Boa tarde, professores, alunos. Mais uma aula de língua portuguesa. Hoje o título São Coisas da Vida. Vamos ao tema da aula, explorando o gênero poema. Habilidade: interpretar em poemas efeitos produzidos pelo uso de recursos expressivos sonoros, estrofação, rimas, aliterações, etc. Semânticos, figuras de linguagem, por exemplo. Gráfico espacial, distribuição da mancha gráfica no papel. Imagens e sua relação com o texto verbal. Eu sou a professora Andréia e eu vou mediar a aula da professora Mônica. Boa tarde, Mônica. Boa tarde. Olá, nono ano, tudo bem? Professores, alunos e alunas. Bom, essa é a última semana daquela matriz de habilidades, aquelas 3 habilidades que eu tinha. E olha só que legal, lembra que eu estava dizendo que eu fiz aquelas aulas sempre em duplinhas? Pois essa semana eu vou fazer uma aula de cada habilidade para a gente reforçar quais eram essas 3 habilidades essenciais aqui para preparar para o nosso programa de recuperação, que começa na semana que vem. Tá animada, Andréia? Muito. Uhul! Várias novidades para eles, hein? Várias novidades. E aí, gente, na aula de hoje é essa habilidade aí que a gente trabalhou muito e vamos explorar o gênero poema. Quais são os objetivos? Além de explorar o gênero poema, obviamente, se estamos aí em recuperação, também vamos revisar algumas coisas que tratamos desde agosto para cá. Vamos interpretar e explorar o gênero textual poema e suas características. Enfatizar a importância da escolha de palavras, expressões e pontuações na construção do sentido do texto e revisar orações subordinadas adverbiais e os efeitos de sentido das conjunções adverbiais. Aí eles vão ficar animados, que eles pediram tanto. Vocês não vão falar de novo de orações subordinadas? Estamos aqui. Muito bem. Vai chegar esse momento e aí, opa! Eles ficam toda hora assim, ó, chamando minha atenção. Gente, vamos à acolhida? Vamos abrir o chat? Bora, acolhida número 1? Olha na tela. Presta atenção nessa imagem. Não é uma coisa mais linda, Andréia? Muito. Quando eu vi essa foto, eu achei que tinha tudo Bem a... expressiva. Não é bem expressiva? Tinha tudo a ver. Tudo a Uhum. ver com o que a gente quer, explorar o gênero poema. E assim, gente, para mim isso daí é poesia, é tão poética. São 2 crianças. Vou fazer a descrição já antes de perguntar, porque o chat já está aberto, todo mundo me dando boa tarde. Legal, gente, mas responde já aí, ó, enquanto eu vou fazer a descrição. A gente tem 2 crianças. Ela está até descabelada. A menininha que está aqui no plano da frente, sinal de que ela deveria estar brincando muito, né, Deia? Uhum. Eu acho que ela devia estar brincando muito. Tá até E o sorriso, descabeladinha já. e o De tanto que sorriso dos pulou. 2 muito lindo. Eles são muito assim expressivos, mas estão muito felizes, muito puros. Os dentes são muito brancos. O menino está até sem camiseta, estão com colares. Pode ser que sejam de uma cultura que não seja a nossa, porque eles estão com um colar aí bem específico, não é? E eles estão felizes, é isso que transmite para mim, não é? Essa circunstância da vida deles. Essa circunstância, você quer que eles façam por meio de uma outra oração ou pode ser somente por uma expressão? Aí eu queria que eles viessem com uma outra oração, não é isso? Então tá, Queria que eles ok. fossem mais elaborados. Gente, presta atenção, eu vou perguntar. Em qual circunstância você fica muito feliz, assim como estão esses 2? Eu fico muito feliz. Aí não adianta me colocar só uma palavra, né? Bora e desenvolver. Já pode falar? Pode. A Letícia colocou: eu fico feliz quando estou com meus primos e amigos. Legal. Devem ser legais seus primos. O que mais, Deia? A Camila disse: eu fico muito feliz quando durmo. Oba! Quando dorme, eu também. Quando eu consigo dormir. Olha, o Denilson. Posso falar? o O do Lucas Denilson? Daniel. Quando cai dinheiro na minha conta, aí eu compacto com ele. Eu vou falar do Denilson. Eu fico muito feliz quando a aula acaba. Ai, que pena, começou agora. Tá triste. Acabou de começar. Tá triste. Tá Vamos triste. lá. Acalma, Denilson. Daqui 40 minutos você vai ficar feliz. Mas, Deia, todo mundo foi no quando aí, a maioria no Só quando, gente? Será que alguém pode Vamos ver se continuar tem mais alguma sem o coisa. quando? Usar aí a imaginação e tentar completar com outro articulador, outro conector para a gente? Até agora não, hein? Até agora não. Tudo vem com quando. Eu queria com outro. Aqui, ó, pro Camila já deu uma que toda vez... Professora Camila, obrigada, gente. Coloca aí. Eu fico muito feliz toda vez que...
Hum? Ai, ai, meu Deus do céu, cadê? Toda vez que tem sorvete Não e tem. açaí, Alice e a Vitória, toda vez que tem sorvete e açaí, muito bem, nesse calor eu também queria. Tem mais aí, Eu só Andréia? tô vendo com quando aqui, eu tô tentando achar Só tem uma. com quando, né? Poxa vida, eu vou para a segunda. Ó, eu fico muito feliz no momento que alguém me convida para jogar algum jogo, disse o Alan. Ele foi no Tá. momento em Uhum, que. Muito bem, tudo muito bem. bem. Ele tentou ser diferente. Uhum. Acolhida número 2, na tela. Em qual circunstância você precisa viajar? Gente, coloca aí pra gente. Eu precisaria viajar. Ó, na tela nós temos a imagem de duas maletas, uma de rodinha, aquelas que você segura assim pela alça, com as rodinhas, e outra pela alça sem as rodinhas, que ela é meio quadrada, meio retangular. E aí, né, pensa que é uma viagem longa, porque você vai de mala. Eu precisaria viajar, completa essa aí pra gente. Ó, já tem um aqui. Se eu pensei nessa Ah, também. Eu pensei nessa quando eu estava vindo para cá. deu certo? Eu Ah. precisaria viajar se tivesse ganhado na loteria. É, quem é que colocou Aê, essa? A Carla. deu Eu precisaria certo, deu viajar certo. ontem. Muito bem. Tem Olha, mais? eu precisaria viajar para me divertir. Também deu Boa. É, certo, deu deu certo, deu certo. Foi certo. diferente, não foi com si. Aham. Para me divertir, para Eu curtir. precisaria viajar. Hã. A professora Francileia colocou assim: "Eu precisaria viajar para curtir as férias". Ô, professora, bora? O Igor, Férias, vem, chega o logo. Igor, eu precisaria viajar se tivesse dinheiro. É, eu precisaria viajar para Fernando de Noronha. Aí ele não completou com uma outra oração, né, mas também deu certo. Aham, Eu aham. precisaria viajar para estudar. Eu precisaria viajar durante as férias para fugir do calor. Muito bem, aí você ia para um lugar com neve, provavelmente. E aí, gente, vocês viram que a gente perguntou sempre em cima das acolhidas, em que circunstância você precisaria viajar ou em qual circunstância você fica muito feliz? Na tela. O que é circunstância, hein? A aula de hoje todinha vai ficar em torno da palavra circunstância. É a palavra que tem origem no latim, circunstantia, e que refere, é circunstante, é o T, acha que é esse ou Não, às é com som de vezes T ou é C? ti. Circunstantia, e refere-se à situação, particularidade. Note que para cada uma das acolhidas, você foi levado ou levada a pensar em um contexto diferente. Ao completar as orações, cada aluno atribuiu uma circunstância que conferiu sentido àquela oração principal que ali estava, não foi escrito, Uhum, fizeram ideia. foi A gente certinho. deu uma oração Uhum. principal. Ali eles foram complementando com uma circunstância. Então, cada circunstância é uma situação, é uma particularidade. Vocês entenderam? Quando a gente fala de advérbio, o advérbio é uma circunstância. É que a palavra advérbio não nos vem à mente logo em seguida a situação, a Uhum. particularidade. Mas é disso que estamos falando. Você quer complementar alguma Não, coisa? tá ótimo. Acho que ficou Muito bem claro. então, Uhum. gente, entenda de uma vez por todas que essa coisa, essa questão de adverbial, as locuções adverbiais, nada mais são do que circunstâncias. E como eu coloquei no nome da aula, as circunstâncias são coisas da vida, são situações. E situações são particulares, porque tem gente ali que vai viajar para descansar, tem gente que vai Uhum. viajar para ver os pais, tem gente que vai viajar para curtir as férias. Tem gente que vai viajar se ganhar na loteria. Vocês viram? Cada situação, cada particularidade, uma diferente da outra, não Posso é? complementar agora uma Pode. coisa? Sabia que você ia A complementar. única coisa que eu complementaria, Hum, talvez você tenha falado, eu me perdi. hum. A questão, a gente está falando de adjunto adverbial ou advérbio, no que se diz, ou locução adverbial, no que se diz respeito a uma expressão.
Mas Isso. o que eles fizeram agora foi mais do que isso, Muito mais, né? né? Eles construíram uma Sentido. outra oração. Isso Então, também. não é mais um termo exercendo a função de, mas é uma oração exercendo a função de adjunto Isso. adverbial, Que certo? aí já complementaram todo um contexto. Foi por isso que eu fiz a pergunta no começo. Pode ser Uhum. só um termo, né, uma expressão, ou Uhum. você quer uma oração, certo? Isso. E aí, quando a gente E eles faz. fizeram direitinho. Fizeram Uhum. direitinho. Quando a gente faz uma oração, tem uma outra intenção, não é? Isso. Ai, Era gente, se isso. preparem. Por quê? Porque agora vocês vão ouvir, tem um minutinho só, é bem pequenininho, mas eu preparei para vocês um podcast em que eu interpretei, tá, um poema. Esse poema se chama Circunstâncias e eu roubei para essa aula, assim como roubei a Andrea. Tcharam! Não roubou, Andréia, não vamos roubou. explicar antes de colocar o Ah. poema aqui? Vamos explicar. Nossa, meu cabelo voou aqui, ó. Vamos Fala. explicar para eles que aquela aula que a gente fez, Estou Tão Subordinado. Eu coloquei aquele nome na aula porque a primeira vez que a gente fez uma aula aqui, que a gente foi à lousa explicar sobre períodos compostos, a professora Andréia estava comigo como moderadora. E aí eu falei, a sua letra é demais, você vai àquela lousa, que eu estava insegura, aquela lousa lá digital, sabe, daquele outro auditório? E aí ela foi, e assim, a letra dela é incrível lá. E aí, ao final, ela explicou, né, o que era coordenada e oração subordinada. E quando a gente acabou a aula, ela pegou o celular e tinha lá no chat, não Uhum. era, Andréia? Conta para eles. Tinha eu não lembro o nome do aluno, não lembro. Mas ele tinha até o print. escreveu, estou tão subordinado, e aí virou Aí ela falou, o tema. ficou tão bonitinho isso, Mônica, olha o que o aluno Eu escreveu dei um pra print, gente. mandei, mas eu não lembro quem foi que escreveu. Estou tão subordinado a essa aula, ficou tão bonitinho. Eu falei, nossa, um dia eu vou preparar uma aula com esse nome. E aí foi até a gente brincou no começo, estou tão subordinada. E hoje eu me vejo subordinada a essa professora aqui, porque ela me mostra assim, um poema que ela fez. Eu falei, Andréia, é circunstâncias mesmo? Ela, é. E no sétimo, eles estão trabalhando sobre locução adverbial. Porque o sétimo e o nono, muitas vezes, tem muita matéria correlata, né? Muitas coisas ali que são desenvolvidas no nono, né? Que começam no sétimo. Aí eu falei, vamos transformar isso numa aula muito legal de revisão de subordinadas? Ai, produção, vocês podem dar o play? Vou parar de falar. Ouçam aí e, na tela, acompanhem a leitura do poema Circunstâncias, da professora Andréa Paulon. Circunstâncias. Não sou a melhor filha, não sou a melhor irmã, não sou a melhor esposa, não sou a melhor mãe, não sou a melhor amiga, não sou a melhor profissional, mas sou todas nas circunstâncias que me atribuem. Então, quem sou eu? Não! Quem é você? Uau! Eita que a gente tá Vamos lá. aqui. Eu tô dando risada porque vocês estão com medo. Andréia, fala pra eles, o que eu fiz na aula do sétimo com esse poema? Na aula do sétimo, a Mônica fez a interpretação, né, no palco. Então, também ficou muito legal. Eu até sugiro que vocês assistam a aula do sétimo, para vocês perceberem que deu um outro tom até. Mas eles né? também ficaram com medo, né? Ficaram também, mas deu um A de outro tom engraçado. sexta-feira. Do jeito que está o podcast agora, ficou legal também, mas do jeito que vocês estão colocando aqui, é isso mesmo. Parece mais terror, parece que ficou macabro e tal, pelo tom que foi dado agora. Mas o tom que foi dado na aula do sétimo, embora tenha dado um pouco, assim, demonstrado, expressado, sei lá, um pouco de terror, parece que foi um pouco mais leve. Mas, de qualquer forma, o que está escrito é o mesmo, né? E a gente tem que entender que o poema, ele dá essa oportunidade para a gente, Sim, né? galera. Cada vez que vocês vão ler um poema, não vão esperar encontrar ali um batatinha quando nasce, rama pelo chão, menininha quando nasce, põe a mão no coração. Não é só coisa romântica que você vai encontrar. Tem muito poema que tem uma mensagem forte ali por trás. E aí vocês não estavam esperando por essa, né? Que as circunstâncias ali viessem chocar todo mundo, porque foi isso, foi arrebatador. Eles sentiram aí meu Deus,
cada vez que eu falava um verso, vinha um suspense ali, um drama. E, nossa, aquilo é um drama. E vocês colocaram misericórdia, que é isso? Mas, gente, é a intenção poética. Presta atenção. Explorando o poema, quais papéis sociais fazem parte da vida do eu lírico? Bom, o eu lírico é aquele que vive lá dentro. Eu vou voltar, não precisa deixar todas, não. Quais papéis sociais o eu lírico, que vive dentro desse poema que está aí na tela de vocês, exerce? Quais são os papéis sociais, hein, gente? Olha, tem gente aqui falando ótimo poema, parabéns, professora Paulão. Olha, muito bem, Obrigada. gente. Arrasaste, Andréia. Sim, é para fazer refletir. Olha, Isso, a Maria fala, Clara. pode falar. Filha, irmã, esposa, mãe, amiga e trabalhadora. Quando fala da melhor profissional, sim, ela é Sim. trabalhadora, real. Rafael também colocou. Ou é Sim. Rafael ou é Rafaela, porque está juntando com Uhum. outro nome, mas também colocou filha, irmã, esposa, mãe, amiga e Exatamente. profissional. Beatriz também, Ana Luísa. Exatamente, exatamente. São vários papéis que se encontram dentro, que essa mulher se encontra dentro da sociedade. Veio aqui a professora Bruna explicando. Obrigada. Gente, a 2. Qual a intenção do eu lírico, do eu poético deste poema no paralelismo não sou? Lembrando que eu já expliquei o que é o paralelismo, mas deixei aí a explicação, gente. O paralelismo é toda vez que eu faço a repetição de estruturas, palavras ou expressões. Então, eu volto lá e mostro que tem um paralelismo ali. Não sou, não sou, não sou, repetidas vezes ali no início do poema. Por que que ela coloca? Por que que o eu lírico, na verdade, não é? Por que que ele repete toda vez? Não sou, não sou, não sou. Hein, gente? Qual é a intenção de colocar esse não sou? Alguém pode me dizer aqui? Será que alguém consegue interpretar? Olha, alguém colocou, o Matheus colocou reflexão. A Teve- Heloísa colocou para reforçar a ideia. O Miguel colocou para enfatizar. Oi, Emily. A Emily Mayumi, que sempre participa aqui, colocou para enfatizar a ideia. Enfatizar a ideia de que ela não é todos esses papéis, Emily, será? Ó, a Eduarda também colocou destacar que ela não é perfeita. Aí o Heitor falou a mesma coisa, eu É? ia ler isso, daí Ah. mostrar que ele ou ela, que é o eu lírico, não é uma pessoa perfeita. Eu gostei, eu gostei. Aí a Tawane colocou em letras garrafais, para deixar claro que ela não é. Ok. Sim, quer enfatizar, não é? Porque o paralelismo, ele vem com essa intenção, embora tenha outras intenções também. Às vezes, ele quer ali conferir um ritmo ao poema, mas, André, eu acho que está muito mais ali para aqueles nossos últimos alunos ali, não é? Não é só para enfatizar, não é? Para reforçar, mas para mostrar que ela não é o tempo inteiro perfeita, Uhum. não é? Tem Deixa eu mais? ver aqui. Já é para a A terceira. Elise colocou para afirmar que ela é algo no final. Ela já foi adiante, né? Ela já foi pensando. Sim, aí a gente também complementa. Os outros disseram que é para enfatizar, então pode ser que é para enfatizar o que vem logo ao final. Pode ser também para reforçar a mensagem do final. Pode ser também. 3. Releia os versos a seguir. Mas aí eles não complementaram a justificativa deles, né? Releia os versos. Mas sou todas nas circunstâncias que me atribui. Mas sou todas nas circunstâncias que me atribui. A quem o eu lírico está se dirigindo? Gente, justifica aí a sua resposta. Quando fala assim, mas sou todas nas circunstâncias que me atribui. Alguém atribui essas circunstâncias, não é? Então, a quem esse eu lírico, esse eu poético está se dirigindo? Coloca aí pra gente. Hein? Está falando para quem? Ai, vários aqui falando que é para ela mesma. A ela mesma. Gente, A olha. Pro Bruna colocou todas pessoas. Será que é a mesma Pro Bruna ou tem várias? Acho que é a mesma. Várias professoras. A gente tá pegando sempre a da Pro Bruna.
Será que é a Bruna que eu estou O Renan pensando? colocou, o eu lírico está se dirigindo a si mesmo. Sim, é o que a maioria está falando aqui. Será? Olha, por que as circunstâncias transformam o eu lírico em tudo o que lhe fora negado? Agora, isso é para refletir, gente. Por que as circunstâncias transformam o eu lírico em tudo o que lhe fora negado? Porque quando a gente tem um mas, aí a gente percebe que há uma reviravolta. Uhum. Porque o mas vira o jogo. O mas vira o jogo. Mas sou todas nas circunstâncias que me atribui. Então, por que que essas circunstâncias transformam em tudo aquilo que ela não era no início? Alguém consegue pensar, colocar no chat pra gente? Porque, vejam só, poemas não são tão fáceis assim de refletir, não é? Alguém já colocou alguma coisa? Olha, o João Pedro colocou, Hum. a sociedade a vê de um jeito e ela se vê de outro. É uma boa, é uma boa reflexão. Ela é uma boa reflexão. Ó, a Letícia, porque depende do que ela faz naquele exato momento que a fez ser mal vista. Entendi. Eu tá, entendi. A tá. Laura falou uma coisa legal. É porque É. ela se adapta a cada situação. Sim. A cada circunstância, ela busca sempre se adaptar. Mas eu sou todas nas circunstâncias que me atribuem, porque ela se adapta. É essa mulher inteligente. A Aline colocou, porque quando precisamos, podemos nos tornar algo que não imaginávamos. Uau, que incrível. Que legal. Gente, aí sim. Aí sim. Olha só, o Vinícius Chaves, o presidente do chat, falando que esse poema é uma narrativa em primeira pessoa. Ô, Vinícius, poema não é uma narrativa, hein? Isso daí não é uma narrativa, isso daí é uma outra coisa, é um poema, tá bom? Tudo bem, o eu lírico está expressando-se em primeira pessoa, aí pode ser, ela está falando de ela mesma, mas ela se dirige a alguém, é isso que a gente está querendo pensar, tá bom? Não é que tem um narrador aí, tem um eu lírico. Se A gente tá voltar, falando de volta poema. o poema um pouquinho para Volto. eles. Volto. Prestem atenção. Vão até o final agora. A gente parou, mas sou todas nas circunstâncias que me atribuem. Então, quem sou eu? Não. Quem é você? Então, a quem ela está se dirigindo? Né? Vai vir uma questão sobre isso, Deia, não dá Então spoiler. então tá. Olha o que a ok. Beatriz fala pra Só gente. reforcei, então. Pronto, vai lá. O eu lírico se sente julgada de alguma forma. Sim, muito bem. Aí sim, aí eu tô gostando de ver. Vocês estão entendendo? Gente, não é fácil, mas a gente, juntos é que a gente percebeu que está entendendo o que são as circunstâncias da vida, o que é explorar um poema ao todo. Porque até os sinais de pontuação lhe deram sinais pra gente. Presta atenção. Na tela, a quarta. A professora Andréia, ao compor seu poema, escreveu os pronomes eu e você em letras maiúsculas e acompanhados de pontos de exclamação com uma intenção. Nesse processo criativo, Andréia, você construiu uma figura de linguagem, hein? Você é esperta, filha. Essa figura de linguagem arrematou a poesia desse texto, que era aí onde você queria chegar. Tá. Não era? Que figura de linguagem Já é tem essa? resposta aqui. Letra A, ironia. Letra B, antítese. Letra C, é um paradoxo. Ou D, se for metáfora. Eu vou voltar à poesia, eu vou voltar ao poema e bora lá. Então, quem sou? Eu. Olha só, uma interrogação e uma exclamação. Não! 3 exclamações. Quem é você? E aí teve um eco lá no podcast. Por quê? Porque são 3 interrogações e 3 exclamações seguidas. Ela está no final, né? Muito indignada. Quem é você? E aí, gente? Por que ela colocou o eu em letra maiúscula e depois você? O que eles colocaram? O Cauê Eduardo colocou antítese. Nossa, mas vários aqui colocando letra A, ironia. Ixi, tá uma briga isso aqui, olha. Eu tô vendo de tudo, Eita. Deia. Eu tô vendo de tudo. Ironia é quando a gente fala uma coisa querendo dizer outra. E geralmente a ironia até tem um cunho negativo, né? Você quer dar uma cutucada na pessoa, mas aí você vai ali e fala uma coisa querendo dizer outra. Foi Na isso que verdade, a aconteceu? cutucada tá no poema inteiro, né? É verdade. O poema inteiro ali é Tem uma né? cutucada. É irônico, né? Até
É por isso que ficou meio de terror ali. Mas, gente, qual figura de linguagem é? Quando eu tenho o eu e depois o você em letras maiúsculas, dando evidência ali. Ai, meu Deus, tem de tudo aqui, A Thalita Andréia. colocou também. Tem ironia, tem paradoxo, Uhum. tem de tudo. Agora, eu só não estou vendo metáfora. Eles foram em A, B e C. Galera, na tela. Vou colocar aí agora. Tchá, 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 tchá. O que que é? É uma... O que que é, ideia? É uma antítese, gente. O eu e você. Olha, eu, você. Um Eu e contra o você. outro, É. né? É confuso para eles até entender Uhum. que o eu é contrário de você, não é? Às vezes é Uhum. só pensar nos claro, escuro, no alto e baixo, mas eu e você são termos antagônicos, são termos contrários, não é a mesma coisa. Então, é sim uma antítese, não pode ser uma ironia. Aí a gente pode ter um teor de ironia em outras partes, mas não exatamente nisso. Então, vocês deveriam ali analisar melhor o enunciado dessa questão para acertar, porque o enunciado estava bem no enfoque dos pronomes, dos termos eu e você, tá bom? Até pelo contexto, né? Onde esse eu e esse você aparecem, né? Isso Quem aí. sou eu? Não. Quem é você? Então, não faça essa pergunta para mim. Joga... Eu é que devo perguntar, né? Eu é que tenho que perguntar. Bora lá, finalzinho da aula, 3 minutos. São coisas da vida, gente, as circunstâncias que podem mudar nossas vidas em diversos sentidos. Vamos analisar nas orações abaixo como podemos agregar particularidades àqueles versos a partir de conexões estabelecidas com outras orações. Lê para mim aqui, ideia. O exemplo? Isso. Não sou a melhor filha agora que desobedeci ao meu pai. Muito bem, então aí sim, aí são coisas da vida, não é? Não sou a melhor filha agora que desobedeci ao meu pai. Eu sempre era queridinha, eu sempre falava, tá bom, papai, tá bom. Agora que desobedeci ao meu pai, hoje que eu falei não para ele, agora eu não sou a melhor filha. A nova oração apresentou uma circunstância de tempo, foi hoje, foi agora que eu peguei e o contrariei. Aí eu criei ali uma nova circunstância, apresentei aquele verso que era um período simples, acrescentei uma nova oração. E aí, nesse período composto, a gente criou um período composto por orações subordinadas. E ali é temporal. Vem aqui, gente, peraí, vou virar de costas, desculpa. Porque olha só, peguei mais exemplos para vocês, não é? Peguei mais exemplos. Peguei um outro verso. Não sou a melhor profissional. A gente tem esse verso. Eu só tenho um verbo aqui. Logo, é um período simples esse verso, não era, Deia? Uhum. Período simples, gente. Só tem um verbo, tá bom? Aí, a esse período simples, eu vou agregar uma circunstância. Vou colocar lá coisas da vida. Eu não sou a melhor profissional. Uma vez que apresentei um atestado médico. Nossa, Andréia, eu nunca faltei na escola. Nunca. Eu era aquela professora exemplar. Aí, um dia, gente, aconteceu isso com você, professora? Já, né? Um dia que você falta. Um dia que você pega um atestado aí e fala, meu Deus, a professora faltou, a professora apresentou atestado. Agora eu não sou a melhor profissional. Uma vez que apresentei um atestado médico, olha só, pode até ter um tom de ironia nisso, não é? Mas presta atenção, que são as orações subordinadas adverbiais. Aqui, eu tenho aquele período simples, certo? Que só tem um verbo. E aí eu vou complementá-lo com uma nova oração. Essa daqui é a minha oração principal. Oração principal. Ela sozinha, tudo bem, ok. Essa outra que veio para complementar, sozinha eu não entendo, né, Deia? Não. Então, ela não é a principal. Ela é uma oração. Quando ela não tem, ela não consegue sozinha ter sentido, aí eu digo que ela é subordinada. Coloquei esse azul aqui, mas acho que vou pegar outro. Uma oração subordinada, ok? Porque ela precisa da outra para ter sentido ali e tal.
Quando eu falo, uma vez que apresentei um atestado médico, vocês lembram que a gente passou para vocês todos aqueles quadrinhos, tal? Uma vez que apresenta ali a causa por eu não ser mais a melhor profissional. Então, isso daqui é uma locução, na verdade, eu ia falar uma conjunção, uma locução conjuntiva causal, gente. Ela apresenta a causa. Isso daqui é a consequência. A causa, apresentei o atestado. A consequência, não sou a melhor profissional. Então, eu digo que ela é uma oração subordinada adverbial. O Guilherme acertou, viu? Oba, Ele escreveu. causal. Oração subordinada adverbial causal. Oração subordinada adverbial causal. Ela é adverbial porque ela mostra uma circunstância, ok? E aí eu só coloquei esse exemplo aqui, eu e a André que pensamos nessa aula, porque a gente fez um joguinho na outra aula sobre como transformar a causal em consecutiva. Como que você tem essa relação de causa e consequência. Uma vez também que agora vai chegar aí o programa de recuperação e a gente vai falar muito, gente, sobre argumento de causa e consequência. Então, também é muito importante falar sobre isso nas orações. Vou aqui, olha só, pegar a mesma oração, o mesmo período composto e fazer o contrário. Imagina se eu troco, eu inverto. Aí, em vez da consequência, primeiro eu tenho a causa. Apresentei um atestado médico. Aí, nessa oração principal, eu tenho aí a causa, ok? Por isso, não sou a melhor profissional. Aqui, eu tenho aquela circunstância que me dá a consequência por aquela causa lá que eu fiz. Entenderam? Então, a oração subordinada adverbial é aquela que marca uma circunstância da vida. E a consecutiva é a que marca a consequência de uma causa. Tá bom? Vou colocar aqui, ó. Oração subordinada adverbial não vai caber. Consecutiva. Aê, muito bem. E aí, bora pro chat? Bora pro chat? Tudo depende da circunstância. Vai dar tempo de fazer tudo hoje, hein, ideia? Exercício 5. Se eu completar o verso dessa maneira, gente, não sou a melhor irmã, já que sempre senti muito ciúme de você. Podemos afirmar que acima formamos um período composto por oração. Esse nome é que assusta, Andréia. Okay. Um período composto por oração subordinada. Final, causal ou consecutiva? Final é de finalidade. Causal é uma causa. Ela vai apresentar a causa, porque a consequência veio antes. E consecutiva, ela vai apresentar a consequência, porque a causa veio antes. É que o nome assusta, né, gente? Vamos tentar... Vai vender as respostas. Vou tentar esmiuçar de novo. Ó. Período é tudo aquele que começa com a letra maiúscula e vai até o ponto Eles final. já estão respondendo. Deixa responder. O composto é porque tem mais de um verbo, tá bom? Por oração subordinada é porque uma oração ela depende da outra para ter ali o sentido completo. E aí a gente diz que ela faltou ali o adverbial, né? Subordinada, adverbial, tá. Final, causal e consequência. Tudo bem. Faltou adverbial porque apresenta uma circunstância, as coisas da vida, situações, as particularidades. E aí depois vem cada sentido lá, que a gente viu, são 9 as orações subordinadas adverbiais. Bora lá, Deia. E aí, será que eles estão? Letra Ai, meu Deus. B. Letra B, a que está predominando, não sou... porque está muito parecida com a que eu fiz também, né? Está muito parecida. Será que eu coloquei a resposta? Eu não lembro. Vocês acertaram. Sim, está muito parecida com aquela que eu fiz antes, não é, ideia? Muito bem. E aí, assim, vamos tentar fazer um joguinho com eles? Se eu fosse transformar essa causal em consecutiva, como é que vocês colocariam? Deixa na tela para mim, aproveitando que a gente tem 5 minutos. E aí, se eu fosse transformar essa oração subordinada adverbial causal... Tem mais exercícios? É porque o próximo, Deia, acho que já é o último, entendeu? É dá um minutinho para eles, então. Dá um minutinho? Dá um minutinho. Tá bom, gente, vai.
um minutinho para vocês aí no chat. E aí, gente, bora? Consecutivas? Vamos Bora, olha, até peguei o quadrinho aqui. Orações, aliás, locuções conjuntivas consecutivas. Aquele quadrinho amarelo que eu trabalhei com vocês uma vez, tinha colocado lá na outra. De modo que, de forma que, sem que. E a ideia teve? Teve aí aluno que colocou pra gente? Nós temos, mas nós temos com logo, com o por isso. Odeia, vamos vir aqui ao ar falar. Vamos lá, ó. Que, na Vai. verdade, até aquela outra que a gente colocou, por isso, Tchururu. Vem não aqui. vai caber. De modo Ela que... vai virar uma coordenada. É de modo que a gente deveria ter colocado, não é? Bom, Apresentei gente, um presta atestado atenção. médico Presta de atenção. modo... Nós subimos aqui, fizemos aqui os exemplos antes de começar a aula, e aí a gente pensou na transformação e a gente colocou por isso. Mas aí o por isso daria inconclusiva. Gente, acabei de pegar A aquele Proelaine quadro. colocou, ó, sempre senti muito ciúme de você, de modo que não sou a melhor irmã. De modo que, não falei? Pronto, muito bem. Arrumamos. Sempre senti muito ciúme de você, de modo que não sou a melhor irmã. Agora, e aqui também. Posso complementar uma coisa rapidinho? Olha só. Manda. Essa coisa de trocar, e às vezes a gente também acabar se confundindo, eu tô com um livrinho aqui de um linguista chamado Adriano da Gama Cury, que ele fala exatamente isso. Às vezes a gente quer cobrar do aluno uma coisa, ele fala, por que você vai cobrar do aluno alguma coisa que está confundindo também a sua cabeça, tá? Então eu tenho um livro aqui, leiam esse livro, peguem esse livro que ele tem vários exemplos É um livro bons. da faculdade de todos os professores. É, muito legal. E exatamente, olha só, o fato da gente inverter aqui, ó, a gente acabou transformando o subordinado no coordenado. Então, na verdade, antes ela tinha virado conclusiva e não consecutiva. De modo que aí deu certo. E aí, gente, olha só. Se fizéssemos o contrário, eu ia colocar aí para vocês mais um exercício. Porque ela colocou a negação o tempo inteiro, mas eu poderia colocar ali numa afirmativa. Uhum. Sou a melhor amiga. Eu ia dar mais um exemplo aqui. E aí a gente deu um minutinho para vocês colocarem no chat. A gente discutiu aqui sobre a nossa, e aí deu tudo certo. Mas deixa esse exercício para vocês que vai tudo para o repositório. Esses slides estarão lá, vocês vão poder treinar depois. O que aprendemos na aula de hoje? Enfatizamos a importância da escolha de palavras e expressões, bem como o modo de registro e pontuação para a construção do sentido do texto. Foi por isso que ele ficou meio terror, não é? Porque tinha muito sinal de pontuação ali para interpretar. Revisamos orações subordinadas adverbiais e o sentido que cada circunstância confere ao contexto. E aí vocês viram que às vezes até confunde. Não dá para fazer isso em 40 minutos. A gente tem que pensar bastante. Alunos, vamos estudar muito sobre isso. Exploramos um poema, revisamos figuras de linguagem. A gente só falou da antítese, na verdade, não é mais. Revisamos. Vamos continuar ainda falando sobre isso nas próximas aulas. Deixa aí pra gente, olha só, aí o que vocês acharam da aula. Tem o QR Code, o link. Eu volto na quinta-feira com um novo convidado, Deia. Obrigada pela aula, Obrigada. viu? Um beijo. Tchau, gente. Até quinta. Até a próxima.